Seja bem-vindo, meu nome é Gabriel Rodrigues e vocês estão no canal Pregando Evangelho. Recentemente na internet, após a Priscila Alcântara cantar funk com a letra Sentadona, Sentadona, que tem um cunho sexual, ela dividiu opiniões na internet. E eu gravei um vídeo a respeito disso, o link vai aparecer aqui em cima nos cards, eu também estarei deixando disponível na descrição. Meus irmãos, eu creio que uma das primeiras pessoas que criticaram a postura da cantora foi o deputado Nicolas Ferreira. Ele é muito novo e seu vídeo no YouTube tem mais de 800 mil visualizações. E isso tem incomodado muitos na internet. Inúmeras pessoas que se dizem cristãs estão passando a mão na cabeça da Priscila Alcântara, distorcendo inúmeros textos bíblicos para validar tal prática pecaminosa. E um homem muito conhecido na internet, chamado Leonardo Salles, ele gravou um vídeo criticando as pessoas que estavam julgando a cantora. Veja o trecho do vídeo comigo. Tanta gente para aparecer na... Gente, não segue! Gente, não segue! Pessoas que se fazem de super-homem para vocês e mostram para vocês uma coisa melhor, se sentindo melhor do que vocês, achando eles melhor do que vocês. Tem crente que você chega perto que tu chega até com medo, porque você na tua mente fala, fulano é um santo, é uma santa, é um perfeito, e você olha para ele e vê ele como Deus, e não é Deus. E aí eu fico vendo um pregador aí para chamar atenção na polícia, alguém mete o pau na Priscila Alcântara e não é crente coisa nenhuma. Se ela é ou não é, o problema é dela, não tenho amizade com ela, não conheço ela, não estou aqui para defender porque eu não sou advogado, já tenho um advogado que é Jesus. Faz, quer dizer, pastor, você concorda com algumas coisas? Eu não concordo, mas não me dá o meu não concordar, não me dá aqui acesso de meter pau em cima dela, porque quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo, está insatisfeito, ora por ela, em vez de ir para o público jogar o nome dela para ganhar uma mente em cima dela. Se ela estiver errado, o problema dela é com Deus, que vai pagar o preço é ela e Deus, se vai perder a salvação é ela e Deus. E após vocês visualizarem esse trecho comigo, vamos responder algumas objeções levantadas pelo Leonardo Salles. Será que não podemos corrigir ela publicamente, alguém que está pecando publicamente? Se o Espírito Santo convence as pessoas, então não podemos corrigi-las quando elas estão pecando, meus irmãos? Não precisamos, por exemplo, pregar o Evangelho porque o Espírito Santo está fazendo tudo. Não precisamos exortar a pessoa para que ela abandone seus maus caminhos. Ou seja, se o Espírito Santo ele faz tudo, qual a utilidade de nós cristãos na pregação da palavra, corrigir as pessoas? E realmente, meus irmãos, essa objeção levantada pelo Leonardo Salles tem sérios problemas e ele mesmo não pratica isso. Se só o Espírito Santo convence, então por que ele não pratica isso, meus irmãos? Ele mesmo foi responsável por trazer funk dentro de uma igreja. Isso mesmo, funk dentro da igreja. Ou seja, a famosa técnica carnal para atrair as pessoas para a igreja. Se o Espírito Santo convence, então por que ele usa estratégias carnais para levar as pessoas para a igreja? Fora que o outro vídeo que está circulando na internet, aonde um homem está desmascarando as mentiras do Leonardo Salles e as suas supostas revelações que ele realiza nas igrejas. E para mim, meus irmãos, esse sujeito é um falso mestre que tem enganado pessoas com falsas revelações. E tendo dito isso, meus irmãos, será que nós cristãos não podemos repreender alguém que esteja pecando? E o texto usado por Leonardo Salles está no Evangelho de João, capítulo 16, do verso 8. O Espírito virá convencer o mundo do pecado. Porém, meus irmãos, qual o método que Deus estabeleceu para convencer os homens do pecado? É através da pregação da palavra. Nós lemos em Mateus capítulo 18, do verso 15 ao 20, que Jesus ensinou como deve ser a disciplina na igreja e o nosso Senhor estabeleceu 3 passos que devem ser tomados antes de expulsar alguém da igreja. O primeiro passo é corrigir a pessoa que pecou contra você em privado. O segundo passo, se essa correção falhar, corrigir essa pessoa com testemunhas. E o terceiro e último caso, essa pessoa, meus irmãos, deve ser exposta a toda a igreja se ela não se arrepender. E a intenção do nosso Senhor, meus irmãos, não é somente punir a pessoa não arrependida, excluindo ela da igreja, mas demonstrar para o mundo que a igreja tem disciplina, que a igreja não é oba-oba e pode tudo. Mas quantas igrejas realmente praticam isso, não é verdade? E hoje nós observamos pastores adulterando, inúmeros cantores gospel envolvidos em escândalos e eles continuam a pregar, cantar normalmente nas igrejas sem nenhum tipo de disciplina.
e os incrédulos olham a falta de disciplina, bagunça na igreja, e isso só gera mau testemunho para a causa do evangelho nesse mundo. E quando uma figura pública como a Priscila Alcântara, que se considera cristã e causa um escândalo, meus irmãos, entre inúmeros cristãos jovens também, e ela está influenciando milhares dele, ela não deve ser repreendida no particular, mas sim publicamente. E nós encontramos no livro de 1 Coríntios, capítulo 5, por exemplo, que um homem estava praticando um ato de incesto na igreja e isso causou muito escândalo. Incesto, meus irmãos, é ter relações sexuais com pessoas da mesma família. E a igreja de Corinto falhou em expulsar esse homem da igreja e o apóstolo Paulo repreendeu severamente a igreja por causa dessa negligência. E esse pecado cometido publicamente, e a resposta da igreja de Corinto deveria ser publicamente expulsando esse homem da igreja. E nós encontramos outro exemplo nas cartas do apóstolo Paulo. Veja comigo o texto bíblico. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. E a palavra pecado nesse texto está no tempo presente na língua grega. E o que isso quer dizer? O tempo presente em grego, meus irmãos, denota uma ação contínua, ou seja, as pessoas que vivem no pecado estão cometendo pecados sem nenhum tipo de arrependimento. É isso que quer dizer nesse texto. E pessoas que pecam intencionalmente, sem nenhum tipo de arrependimento, devem ser repreendidos na presença de todos. Será que precisamos desenhar para algumas pessoas entenderem a clareza desse texto? Esse texto está falando de repreender presbíteros que estejam flertando com falsas doutrinas, falsos mestres. Porém, esse texto se aplica à repreensão ensinada por Jesus em Mateus 18, como vimos anteriormente. E isso é muito importante de entendermos, pois se a igreja não pratica o que o nosso Senhor Jesus ordenou, então ela está sob o juízo de Deus. Quando nós vamos ao livro de Apocalipse, nós vemos nosso Senhor repreendendo duas igrejas por não praticarem seu ensino dado para os apóstolos. A igreja de Pérgamo e Tiatira receberam elogios do nosso Senhor, porém o nosso Senhor Jesus repreendeu essas igrejas por estarem tolerando falsas doutrinas dentro da igreja e inclusive imoralidade sexual. Jesus disse essas palavras: tenho contra ti. Isso quer dizer, meus irmãos, um descontentamento do nosso Senhor com essas igrejas, e Ele está advertindo elas com juízo, caso elas não se arrependam. Veja como é sério isso, meus irmãos. Igrejas que toleram falsos crentes, falsas doutrinas e carnalidade estão sob o juízo do nosso Senhor. E esse assunto é muito sério, devemos compreender isso claramente. E outro texto que eu gostaria de ler nesse estudo está em 2 Timóteo. Vamos ler o texto bíblico. Instrua com mansidão aqueles que se opõem, na esperança que Deus os leve ao arrependimento e assim conheçam a verdade. E nesse texto o apóstolo Paulo está dando instruções para seu discípulo Timóteo de como ele deve se portar diante das pessoas que estão fazendo oposição ao evangelho. Veja que difícil, meus irmãos. Muitas vezes nós temos a tendência de zombar, ser rudes para aqueles que se opõem à mensagem do evangelho e não acreditam em Jesus. E quantas vezes as pessoas escarnecem de ateus, incrédulos, e isso é pecaminoso. Será que não lembramos que Deus que concede o arrependimento para nós? Será que esquecemos que a salvação é pela graça? A fé, meus irmãos, é um dom de Deus e não vem de nós. Veja o que o apóstolo Paulo diz: instrua com mansidão, ou seja, com paciência, não sendo sarcástico com as pessoas, seja amoroso. E tudo isso para quê? Na esperança que Deus, veja, meus irmãos, Deus que vai levar a pessoa ao arrependimento. Todo arrependimento verdadeiro é produzido pela graça soberana de Deus. E sem essa graça, o esforço humano, meus irmãos, de mudar qualquer pessoa é inútil. E o último exemplo que eu gostaria de trazer nesse estudo é do ocorrido onde o apóstolo Paulo repreendeu o apóstolo Pedro publicamente na frente de todos. E essa passagem está registrada no livro de Gálatas, capítulo 2. Imagina, meus irmãos, o apóstolo Paulo, o último dos apóstolos, repreender o apóstolo Pedro
O homem que andou com Jesus, viu inúmeros milagres, viu a ressurreição, viu muito mais do que Paulo. E Paulo repreendeu Pedro face a face. Ou seja, nos termos de hoje em dia seria de homem para homem. Pedro estava cometendo hipocrisia ao comer com judeus e estava recusando convites de comer com gentios, algo que tinha sido abolido por Deus, meus irmãos. Cristo comissionou seus discípulos a pregar o evangelho a toda criatura, e a atitude de Pedro foi reprovável e Paulo repreendeu ele na frente de inúmeras pessoas. E como seria a reação de muitas pessoas em hoje em dia? Nossa, Paulo, não julgue Pedro, vai orar por ele. Nossa, Paulo, deixe o Espírito Santo agir na vida do apóstolo. Nossa, Paulo, quem você pensa que é para julgar o apóstolo Pedro? Não toque no ungido de Jesus. Mas as Escrituras, meus irmãos, incentivam a confrontação severa quando alguma pessoa toma alguma atitude que vai prejudicar o testemunho do Evangelho e, inclusive, incentiva a confrontar falsos crentes para que a reputação da igreja, do nome de Deus, não seja jogado na lama. E tendo dito isso, meus irmãos, quando nós analisamos todos os textos bíblicos, nós encontramos alguma proibição do nosso Senhor de corrigir as pessoas que estão pecando? Não, foi o próprio Senhor Jesus que instituiu a correção bíblica. O apóstolo Paulo proibiu? Não. A disciplina bíblica é algo que deve ser praticada pela igreja, porém, com toda certeza, meus irmãos, esse ensino do nosso Senhor tem sido negligenciado por inúmeras igrejas aqui no Brasil. Pastores estão adulterando e continuam pregando. Falsos crentes estão vivendo uma vida de carnalidade, participando tranquilamente da ceia do Senhor, sem nenhum tipo de repreensão, e a igreja, em sua grande maioria, tem virado oba-oba aqui no Brasil. E qual o testemunho que a grande maioria da igreja tem passado para o mundo? Que a casa de Deus é bagunça e oba-oba. O mundo, meus irmãos, vai admirar o testemunho da igreja quando a mesma mostrar para o mundo a sua santidade, a sua diferença e não permitir que homens ou mulheres sujem a reputação do nome de Deus. E esse foi mais um vídeo no canal. Se vocês gostaram, deixa o like, isso ajuda no crescimento do canal. Comente também a opinião de vocês a respeito desse assunto. E se vocês são novos no canal, se inscrevam, ative a opção receber todas as notificações para vocês serem notificados quando eu postar novos vídeos e trecho de pregações da nossa Igreja Batista aqui de Campinas. E se vocês quiserem também contribuir com esse trabalho que eu realizo no YouTube, a orientação vai estar disponível na descrição dos vídeos aqui no canal. E que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus, meus irmãos.